Durante os 20 minutos de entrevista no Palácio da Alvorada, o presidente Lula afirmou que ninguém está acima da lei, inclusive o próprio filho, Fábio Luiz Lula da Silva, investigado por suspeita de tráfico de influência em negócios com o governo federal, que envolvem ainda o ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e a lobista Roberta Luxinger. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, então alguém vai ter que ser investigado. E eu não sou um presidente que tenta proibir investigação. Eu não ameaço mandar ministro embora. Eu não ameaço punir delegado. Investigue-se. E todo mundo tem um direito de provar se é inocente. Isso vale para o meu filho e vale para qualquer pessoa. Ninguém está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel do presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. Lula falou ainda da última conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros. Eu disse ao presidente Trump que, mais uma vez, as bases pelas quais eles impuseram novas sanções ao Brasil são mentirosas. Ou seja, nós temos o menor desmatamento da história do Brasil. E eu nasci na minha vida política combatendo o trabalho escravo. Portanto, eu não posso admitir que alguém possa dizer que vai culpar o Brasil, porque o Brasil compra produtos de país que tem trabalho escravo. E eu conversei muito sinceramente com ele e foi uma conversa boa, porque no mesmo dia ele ligou para o secretário de comércio dele, que ligou para o meu ministro de Indústria e Comércio e já marcaram uma reunião para a próxima semana. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Trump é bem melhor na relação política que a assessoria. A minha conversa com o Trump é muito civilizada. É muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas depois do segundo escalão, toma atitudes, sabe, que são impensáveis. E aí nós não podemos aceitar intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Eu quero trazer essa questão do filho do presidente Lula, né? Ele, nessa entrevista, em outros momentos, ele tenta separar o que o filho eventualmente tenha feito ou não do governo. Você acha que durante uma campanha eleitoral, né, a gente está no meio dela, isso é possível ou acaba respingando no governo do presidente Lula? Há, de fato, uma clara tentativa em separar, né, em dizer eu não tenho nada a ver com isso, não há nada do governo envolvido nesse escândalo e se eventualmente tiver algum ato ilícito que responda e que seja julgado por isso. É uma fala bastante forte, né? Quase que rifa ali a investigação e fala eu não vou me envolver nisso justamente no momento de campanha. Agora, a gente já tem visto que isso tem sido usado como uma ferramenta de embate político pelos opositores. É um tema que tem interessado muito a imprensa também. Então, apesar das tentativas de Lula, não sei se será possível desvincular essas investigações, querendo ou não, da sua campanha e da tentativa de reeleição. Carla, queria trazer essa questão do Trump, né? O Lula diz que tem ali uma relação boa com o Trump, que conversa de forma positiva, mas critica ali o segundo escalão, conhecido também como Marco Rubio, né, que é quem cuida dessa questão da América Latina. Você acha que é possível avançar realmente numa negociação econômica com os Estados Unidos, apesar de Marco Rubio? Eu acho que sim, apesar do Marco Rubio, como você colocou, que ele tem posições extremamente duras e ele tem intenções muito claras com a América Latina. Mas quando começa a afetar seriamente o consumidor americano, as empresas americanas, aí você volta para uma negociação menos espumosa, porque há muita espuma para o público interno, para os partidos, a forma que se fala com muita força, mas no final das contas são mais de 200 anos de comércio entre Brasil e Estados Unidos, há toda uma chancelaria trabalhando por trás disso. Então eu acho que para além do Marco Rubio, mesmo sabendo que a gente pode esperar surpresas dali, eu acho que a negociação continua porque o Brasil nunca
nunca saiu da mesa de negociações. E você acha que se a conta cai na economia americana, essa relação pode melhorar? Ela melhora porque é só observar, as listas das tarifas, elas têm as exceções. Essas exceções são aquelas que acabam prejudicando mais a economia americana. Então, eu tarifo aqui, mas eu já dou imediatamente uma lista de exceções. Então, é o famoso aquele morde e assopra. Então, eu acho que esse caminho do Trump continua o mesmo.